Bom dia, quinto ano. Com a graça e proteção divina, vamos iniciar mais uma aula de português. Espero que todos estejam bem. Amém. Nossa aula de história hoje é movimento nativista, que tiveram algumas revoltas. Revolta de Beckman, Guerra dos Emboaba, Revolta de Felipe dos Santos, Guerra do Mascate e Inconfidência Mineira. Certo? A aula de hoje vai falar sobre essas revoltas. Vamos lá saber o que foi o movimento nativista. Foi um movimento de contestação ao domínio português e aumento da opressão metropolitana, reação de descontentamento entre colonos atingido por tais medidas, movimento de localização voltado à revolução de aspectos isolados da relação metropolitana. Não possui a dimensão de contestação ao domínio metropolitano. Esse movimento contestatórios realizados por colonos como instrumento de pressão para sustentar a reivindicação e atacar os abusos de autoridade, reagia contra a rigidez administrativa de Lisboa ou exprimir descontentamento político, representava risco à estabilidade do governo. As características século XVII a XVIII, que foi o início, os elitistas, que eles pertenciam a esse movimento, A primeira revolta é de Beckman, onde no Maranhão, quando 1684, por quê? Falta de mão de obra escrava para as lavouras de açúcar e algodão, e a má qualidade dos produtos e altos preços cobrados pela CIA do Comércio do Maranhão. Os líderes foram irmão Beckman, Tomás e Manuel. Motivo: descumprimento dos compromissos da CIA de Comércio do Maranhão e a utilização de mão de obra indígena pela elite local. Essa foi a revolta de Beckman. Vamos entrar para a revolta dos Emboabas, conflito armado ocorrido na região de Minas Gerais entre os anos de 1707 a 1709, envolvendo os bandeirantes paulistas e os emboabas portugueses imigrantes de outras regiões do Brasil. O conflito tinha como causa principal a disputa pela exploração da mina de ouro recém-descoberta da região de Minas Gerais. Guerra dos Emboabas, local Minas Gerais, época 1707 a 1709, envolvido paulista versus emboaba forasteiro, disputa da posse das jazidas, antecedente descoberta de ouro, atraiu milhares de pessoas para a região. Emboabas paulistas sentiam os donos da região, líderes Manuel Nunes Viana, Emboabas, e o Borba Gata paulista. Guerra dos Emboabas. Aqui também tem as suas causas, que foi a disputa pela exploração das minas de ouro. Tem a evolução, Uma das ações dos Emboabas foi o capão da traição, onde paulistas foram mortos após se renderem. Os paulistas foram derrotados e partiram para novas explorações, encontrando ouro no Mato Grosso e em Goiás. Houve o descontentamento, o desmembramento. Guerra dos Mascate, 1710 a 1711, em Pernambuco. Confronto entre senhores de terra de engenhos pernambucanos, Olinda, e os comerciantes mascates concentrados em Recife. Aonde aconteceu? Em Pernambuco, quando? 1710, por quê? Rivalidade entre os senhores de engenho e comerciantes portugueses de Recife. A luta contra a decadência do açúcar, os senhores de engenho passavam por uma crise enquanto Recife se desenvolve economicamente devido ao comércio e à elevação da categoria de vila. Indignado então os latifundiários de Olinda. Revolta de Felipe dos Santos, 1720, aconteceu em Vila Rica. Essa revolta de Felipe dos Santos aconteceu em Vila Rica. Vamos já saber suas causas, suas consequências, e seus chefes. Felipe dos Santos, 1720, na região de Minas Gerais.
a elevada carestia de vida, os tributos cobrados com rigor pela coroa portuguesa, e as perspectivas da criação das casas de fundição e da moeda para recolher o quinto real, causado a indignação da população local contra as autoridades metropolitanas. Essa é a revolta de Felipe dos Santos, certo? Aonde Vila Rica, atual Ouro Preto, quando 1720, porque proibição da circulação de ouro em pó, os abusos das caldas de fundição impostos. Líder Felipe dos Santos. Vamos agora para a Inconfidência Mineira. Causas: quinto, derrama, exageros políticos, altas taxas de imposto, alta insatisfação popular, fechamento de manufaturas, objetivo acabar com o monopólio comercial portugueses, liberar a favorecer a implantação de manufaturação do Brasil, certo? O que foi a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira? Foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789, em pleno Circo do Ouro, na então capitania de Minas Gerais, no Brasil, contra, entre outros motivos, a execução do derrama e do domínio portugueses. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Essa foi a nossa aula de história, que está na página 52 a 54. E vocês fazem a página 55, 56 e até a 57. Tenham um bom dia e até a nossa próxima aula de história.